aqui na luta, vou fazer almoço, só Deus na causa. Mas eu lembrei de uma coisa, eu tava cuidando da Esther. Oi. Você tá linda? É linda. Maravilhosa? Cheirosa. Cheirosa? Cheirosa. Cheirosa. Ah, todo dia. Ai, vai fazer nada. E lembrei de uma coisa que eu aprendi e não contei até hoje pra vocês. Cheguei a fazer até um videozinho. Eu não sei se eu perdi esse vídeo. Se eu achar ele no Google Fotos, eu posto ele, tá? É o seguinte, para você que tem filho especial e tá aí preocupada como vai ser quando a filha, né? Filha especial, e tá preocupada quando ela começar a ser mocinha, começar a menstruar, como vai ser, o que usar, como fazer. As pessoas me perguntavam muito isso. E aí, quando isso acontecer, o que você vai fazer? Como você vai fazer? Né? Já querendo colocar um peso, né? Sendo que você só sabe como é isso quando acontece. Aí eu conversei com a pediatra falou assim, olha, quando acontecer, aí a gente decide. Então aconteceu. Eu tentei usar o absorvente comum, né? Que a gente compra no supermercado, usou, joga fora. Seria ótimo se tivesse dado certo. E normalmente não dá certo. Pelo menos é o que eu ouço. Entendeu? Tem pessoas que dá certo, tem pessoas que não dá. No caso dela não deu certo. Ela não aceitou o absorvente. Eu tive até uma professora dela que falou comigo assim, quando isso acontecer, nem comenta com ela, simplesmente coloca. Mas eu conheço a peça. Eu falando, eu não falando, ia dar na mesma. Ela faz o que ela quer, nesse ponto de vista, entendeu? E eu entendo, porque incomoda mesmo. Imagine se me incomoda, como que não vai incomodar ela? E a gente entende, mas eles entendem, então eles vão jogar fora mesmo, né? Quando a criança entende, tem assim, é especial, mas tem um grau de discernimento, né, de entendimento, aí tudo bem, mas não é o caso dela. Então, tudo que incomoda ela, ela joga fora. Aí eu pensei, o que fazer? Como fazer? Aí eu fui pesquisar. Aí, gente, eu descobri uma calcinha absorvente. Eu tô falando porque quase ninguém sabe dessa calcinha absorvente. Já comentei com várias amigas e elas não sabem. Existe calcinha absorvente. É muito usada nos Estados Unidos, fora do Brasil. Aqui ela quase não é usada. Tanto é que ela é bem carinha. Quer dizer, na verdade, eu achei que seria até mais caro. Mas achei aqui da marca Pants. PANTYS, que é o nome da marca. Achei ela, gostei demais. Achei o modelo, tem vários preços, entre 55 e vai embora o valor, entendeu? Aí tem vários valores. Aí na época eu achei o modelo básico, eu não lembro se foi 55 que eu paguei na época, foi R$55. Então eu comprei para ela e tenho que comprar mais. Gente, é ótimo, pode comprar. Eu comprei o modelo básico, não tô fazendo propaganda nem nada, tô contando o que deu certo para mim. Porque eu paguei em 4 vezes, dividi em 4 vezes para eu poder pagar e não ter que pagar frete. No caso da Esther, eu comprei na época 4 e tem uma amiga que mora nos Estados Unidos, ela mandou para mim mais umas, não sei quantas, ela mandou bastante. De umas que são mais fininhas, são diferentes, entendeu? Lá isso é normal. E são mais para quando a menstruação está acabando. E eu comprei, na Pentes, comprei fluxo intenso, do modelo básico, que é o mais barato. E só tem, esse modelo básico só tem o modelo biquíni e tem vários, você pode escolher qual grau de fluxo. Aí eu escolhi, não sei se é intenso ou moderado. Gente, é muito bom, eles mandam direitinho, é bem caprichado, manda até a sacolinha para você colocar dentro e poder lavar, tá bom? Então fica a dica, pesquisa lá, tem no site, você compra diretamente no site da Pentes, tem outras marcas também. Deixa eu chegar pra cá que meu braço já tá doendo. Se eu não me engano tem a Corui, eu não sei se estou falando certo o nome, mas é
ROI. Corui tem tem vários, eu esqueci o nome, porque não são nomes assim em português, entendeu? Tem outras marcas, todos aqui no Brasil, que são fabricados aqui no Brasil. Tem uma outra também bem famosa, que eu não pesquisei mais o preço lá, porque na época o melhor preço que eu achei foi o da Pentes 55 e ainda tá com essa promoção do modelo básico. Gente, eu comprei, foi no mês de agosto do ano passado que eu comprei. E começamos a usar, eu acho que no mês de setembro. Gente, não teve erro nenhum. Eu comprei 4. Muito bom. Mas pensa numa coisa boa. Eu tava cuidando dela ali agora, dando banho nela, e lembrei disso. A minha colega, ela me perguntou, depois ela me ligou e falou assim, Suzana, você não falou se as que eu mandei são boas, se não são boas? São ótimas. Ela mandou pra mim, não vi marca nelas, porque lá isso é uma coisa comum. É igual você ir ali na rua e falar assim, eu quero uma calcinha box, entendeu? Que não é todo mundo que usa, mas você acha em qualquer lugar, eu quero uma calcinha box. Não é difícil de achar. Lá você acha calcinha absorvente em qualquer lugar. Aqui você não acha. Aqui é só no site. Você não acha em loja. Você comenta com a sua colega não sabe. Ah, existe. Entendeu? É assim. E a minha colega mesmo, ela não sabia. Ela foi pesquisar, foi procurar. As que ela mandou para mim são ótimas. Ótimas. São para final de menstruação. E essa que eu comprei, eu já comprei para fluxo, não sei se é intenso ou moderado. Agora eu vou comprar até para fluxo intenso. Olha, gente, se vocês não comprar essa básica, comprar outra mais cara, pode comprar. É bom, o material é ótimo. Eu lavo na máquina de lavar, super limpinha, lavou, tá limpo. Terminou de usar, é só colocar de molho na água para poder soltar aquele sangue e depois lavar, tá bom? Aí vai falar assim, mas uso descartável. Eu tô falando para criança especial, tá bom? É isso que eu tô falando. Porque no caso da minha, ela não gosta de usar o descartável, ela joga fora. Então eu vestindo essa calcinha nela, é como se eu estivesse vestindo qualquer calcinha nela. Entendeu? Para ela tá vestindo uma calcinha qualquer. Mas eu sei que é uma calcinha que vai absorver e não vai deixar ela suja. Quando ela tá assim, eu uso nela essas calcinhas e é uma maravilha, tá bom? Essa dica eu tô deixando para mães de crianças especiais, tá bom? Para mãe de meninas especiais, tá joia? Não se preocupe. Quando chegar a vez dela, aí você vai ver como vai ser e de repente você não vai ter nenhum problema, tá? E nem vai precisar dessa calcinha absorvente. Mas quero deixar essa dica porque eu sei que vai ter muitas mães que vão precisar, tá bom? Então tá, tchauzinho pra vocês.